Saudações em Cristo a todos os irmãos, um feliz sábado a todos, os irmãos aí que nos acompanham pelo Facebook, né, os irmãos também que estão nos acompanhando pelo YouTube, né, já tem alguns irmãos que já até deixaram seus comentários aqui no bate-papo, né, sejam todos bem-vindos a mais esse culto, aqui no canal A Verdade Sobre o Fim. Também, os irmãos aí que puderem compartilhar esse link, né, quanto mais se compartilha, né, poderá alcançar mais pessoas aí, e assim o evangelho pode alcançar mais pessoas. Amém? Então, assim, sem mais delongas, né, eu vou estar fazendo uma oração e passando a palavra para o irmão Rogério. Amém? Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, agradecer por mais esse sábado na Tua presença, agradecer também, Senhor, por mais esse culto, que o Senhor possa, né, conduzir, e que também o Senhor possa, né, ungir a boca do seu servo, querido irmão Rogério Elias, que ele possa trazer aqui uma mensagem que venha diretamente do céu. É o que eu te peço, não que haja mérito em mim ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom, Rogério, palavra contigo, tá bom? Qualquer coisa eu estou aqui. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus, seja com todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento e que em algum momento futuro nos assistirão ou nos ouvirão. Nós vivemos tempos extremamente complexos, onde dificilmente uma pessoa tem convicção daquilo que crê, onde as pessoas são bombardeadas a todo momento com muitas informações. A internet hoje sozinha reúne mais informações do que todas as enciclopédias juntas que já foram produzidas. E, curiosamente, para aqueles que acreditam na inspiração de uma senhora que há muito tempo escreveu que o período de trevas foi um período, obviamente, né, em que, pela falta de informação, né, não haviam informações no período das trevas, as Bíblias eram queimadas, os livros, né, que ofereciam alguma cultura eram condenados, e assim o povo foi escravizado, né, no engano, pelo papado. Mas ela diz que um tempo de grande conhecimento intelectual apresentaria o mesmo problema. Ou seja, o papado se aproveitou do período de trevas, onde não havia informação, para poder criar sua supremacia, o que chamaríamos de supremacia papal número 1. O papado vai aproveitar este chamado período intelectual, onde há muita informação, para também poder fazer o seu trabalho. E como isso é possível? Na verdade, o inimigo tentou o tempo todo tirar a informação das pessoas. É o que ele faz. Hoje, ele melhorou sua estratégia, e o que ele faz? Ele esconde a boa informação e propaga a informação errônea, né? Não só as fake news, né? Nós vivemos uma época em que realmente há muita informação, mas você não consegue saber quais são fidedignas, quais são válidas, quais são realmente corretas, quais são aproveitáveis. E esse é um problema maior do que você não ter a informação, porque enquanto você não tem a informação, você sempre pode buscá-la. Mas quando você tem a informação errada, aí é preciso primeiro que Deus tire a informação errada para depois colocar a informação certa. É algo como o alerta que é feito no livro de Apocalipse, né, quando diz: quem dera foras frio ou quente, mas como tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, a mornidão, ela pode ser comparada também a essa informação errônea que vem, que faz com que você, sendo um crente quente, vire um crente morno, ou que faz com que você, sendo um crente frio, só consiga chegar até a mornidão, não consiga aquecer. Por quê? Porque a verdade presente é aquilo que há, por assim dizer, de melhor para preparar um cristão para que ele possa ser um cristão quente, fervoroso, né, que adora a Deus em espírito e em verdade. O título, eu não sou muito de dar títulos aos sermões, mas como base, né, temos a senhora eleita. Algumas versões dirão a anciã eleita.
E eu gostaria que os irmãos e irmãs que nos acompanham e aqueles que nos acompanharão abrissem suas Bíblias no livro de 2 João, a segunda epístola de João, lembrando que João é exatamente o discípulo que mais conheceu a Jesus. Não por nada ele é chamado de o discípulo amado, né? E João foi aquele que com mais propriedade pôde falar de Jesus Cristo, tanto que é da autoria dele o que nós poderíamos chamar de a melhor bibliografia de Cristo, ou seja, né, a bibliografia, e eu gosto desse termo, bibliografia, não sei se eu gosto apenas porque ele tem dentro das suas palavras, né, a Bíblia, né, bibliografia, mas eu gosto dessa palavra. E quando João apresenta o que eu acredito ser a melhor bibliografia de Cristo, né, porque ele consegue apresentar a Cristo como nenhum outro pôde, de fato, essas palavras, elas deixam de ser meramente letras e passam a ser espírito e vida, né, porque Cristo é o verbo encarnado, é o próprio verbo começando a fazer parte do nosso ser, né, a palavra incrustada no coração, ela tem o poder de gerar vida, ela tem o poder de redimir, ela tem o poder de perdoar. Como? Aquele mesmo que um dia disse, haja luz e houve luz. Há poder no verbo, há poder na palavra de Deus. E por isso a bibliografia de Cristo é tão poderosa nesse sentido. Ela tem o poder de transformar vidas. Qualquer livro pode te dar informações. A Bíblia faz essa diferença. A Bíblia não te dá informações. A Bíblia muda a tua vida. Ela te transforma. Ela transforma o teu caráter, porque ela transmite, através das palavras, o caráter do próprio Deus, que finalmente em Cristo é revelado e comunicado aos seus filhos e servos na terra. João, então, segunda epístola de João, a partir do versículo, vamos ler o versículo 1 até o 13, e depois vamos discorrer naquilo que o Senhor Deus, em sua misericórdia, nos brindar nesta manhã. Vamos ver as pérolas que podem estar escondidas aqui, que numa leitura superficial nem sempre são encontradas. Segundo João 1, então. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam teus filhos e tua irmã, a eleita. Amém. Vamos voltar ao versículo 1 e vamos tentar encontrar, como disse, né, algumas pequenas pérolas ou algumas grandes pérolas, principalmente tendo sempre em nossa mente uma premissa básica para nós que nos consideramos ou que devemos ser considerados servos de Deus, né? A verdade presente. Qual é a lição para nós neste momento da história humana? O que Deus quer realmente comunicar a nós através desta epístola? Basicamente, desta lição. Versículo 1, então.
o ancião à senhora eleita e a seus filhos. A carta é direcionada à senhora eleita. Obviamente que essa não é uma carta hoje, na época, sim, a uma pessoa, a uma senhora, uma pessoa de idade, uma pessoa, nós chamamos de senhoras, aquelas pessoas que são senhoras respeitáveis, né, aquelas pessoas que já são amadurecidas, né, não é uma carta enviada a uma moça, não é uma carta enviada a uma criança, é uma senhora, e não apenas uma senhora, mas uma senhora eleita. Quem seria hoje esta senhora eleita? Essa senhora eleita, assim como uma mulher é a igreja. Esta é a igreja eleita. Esta carta é destinada à verdadeira igreja, a igreja que é eleita. E ela, inclusive, ela é direcionada por alguém que aqui se posiciona como ancião. Aqui é João, mas João não está falando apenas como aquele que um dia foi chamado de filho do trovão, aquele inexperiente que não entendia bem ainda as coisas de Deus, aquele que Jesus comparou exatamente, né, como um imprudente, né? Você não sabe o que está dizendo, João, né? Aqui não, aqui nós já temos um ancião, já temos uma pessoa experiente, vivida no evangelho e que pode sim agora orientar a sua igreja, e não apenas a sua igreja, mas pode orientar a igreja eleita, a verdadeira igreja chamada por Deus. A igreja chamada por Deus, ela não é chamada por parentesco, ela não é chamada por simplesmente títulos atribuíveis. Ela é chamada pelo amor que ela tem pela verdade. É isso que caracteriza a verdadeira igreja, e é isso que nós vamos ver aqui. Como João, o apóstolo amado, como João se relaciona e a quem ele chama de a igreja eleita. Ele, como ancião, como uma pessoa experiente, apresenta agora uma mensagem a uma igreja experimentada, a uma igreja que sabe exatamente o que crê, a uma igreja que precisa ser alimentada, mas ao mesmo tempo também é uma igreja vivida. Ela não é uma noiva dormida, ela não é uma criança, ela não é um cordeiro. Quando Jesus, por exemplo, reingressa Pedro ao apostolado, porque Pedro, como traiu Cristo, estava em dúvida em relação aos discípulos. Os discípulos olhavam para Pedro com medo. Por quê? Pedro traiu nosso mestre, a qualquer momento ele pode nos trair também. Cristo então vem, e quando Cristo reintegra Pedro ao apostolado, primeiro Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? E veja bem, a premissa básica para que ele pudesse ser um colaborador, um subpastor na igreja de Cristo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Ou seja, primeiro, Pedro, você tem que entender uma lição. É preciso me amar. Se você me conhecer, você vai me amar. Mas, para me amar, Pedro, primeiro você precisa simplesmente quebrar todo e qualquer conceito que você tenha sobre você mesmo. Pedro, você se acha muito bom. Pedro, você é muito impulsivo. Pedro, você precisa aprender a amar de tal maneira que as pessoas possam ver em você, pelo menos, um pouco de mim. Ou seja, então ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Essa é a primeira pergunta, porque Pedro havia dito ao Senhor: mesmo que todos se escandalizem em ti, eu jamais, eu morrerei por ti. Ou seja, Jesus agora quer que Pedro entenda uma lição. Pedro, jamais imagine que você me ama mais do que os meus irmãos. Pode até ser que você me ame mais do que os teus irmãos, mas jamais diga isso, jamais pense isso de você mesmo, porque ao pensar sobre isso, vai aflorar em você o orgulho e o egoísmo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, eu amo ao meu Senhor, mas eu não acho que eu amo mais do que os outros. Eu desconfio de mim mesmo, porque isso é que me mantém em guarda, isso é que me mantém sempre procurando cada vez mais assimilar o caráter de Cristo. Ou seja, se eu amo a Deus, deixe que o céu diga isso, não eu falar, porque eu falar posso traí-lo, né? Então, Jesus, para ingressá-lo, diz: tu me amas mais do que esses, Pedro?
Obviamente que Pedro não poderia dizer, sim, Senhor, eu te amo mais do que eles. Ele simplesmente diz, Senhor, sim, eu te amo. E depois, e Jesus então diz, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Pedro, então, se você já aprendeu a me amar, primeiro você vai ter que aprender a apacentar os novos na fé. Depois, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Que é a resposta final. E aí sim, depois de 2 vezes Jesus dizer, apacenta os meus cordeiros, ou seja, né, as crianças, porque é ali que você vai aprender o verdadeiro amor também, né, com paciência, com cuidado, né, enfim, e finalmente, na 3ª vez é que ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E esta carta é para as ovelhas, não é para os cordeiros que não têm condições de entender algumas coisas mais profundas da palavra de Deus, mas que são extremamente necessárias nesse momento. Essa epístola é para aqueles que vão distribuir esta verdade presente aos outros. É aqueles que vão combater os erros que o inimigo está colocando hoje. E vamos ver se é assim. Então, o ancião, hoje o pastor experiente João, falando a uma igreja experiente e que é a senhora eleita. Vamos ver o que diz Romanos, no capítulo 11, versículo 7, sobre essa eleição, para que a gente possa entender um pouco melhor também, né, essa palavrinha, né, eleita. Vejam só, Romanos 11, no versículo 7, diz assim, pois que, perdão, Romanos, perdão, aqui fugiu um texto que é, perdão, 1 Pedro 2,4, perdão, irmãos, 1 Pedro 2,4. Primeiro Pedro 2,4. Vamos ler o versículo 3 primeiro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, né? Essa herança incorruptível, que é, obviamente, né, o reino da glória, ela é apresentada incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas agora que foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Se você pega, por exemplo, esse texto mostrando, né, uma verdade que foi revelada para pessoas específicas, você vai entender que lá, agora, no capítulo 2 de Pedro, no versículo 4 e 5, chega ao destino desta mensagem, que diz, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, veja a palavra aqui, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer desses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, a palavra eleita tem uma conotação aqui toda particular e muito importante. Veja que chama, né, Jesus, é dito de Jesus Cristo que ele é a pedra eleita. E aí diz, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, a igreja eleita, né, ela é chamada para ser um sacerdócio espiritual. Nós, embora hoje se diga, não, mas os levitas não existem mais. Os levitas de então eram apenas uma representação dos verdadeiros levitas, dos verdadeiros sacerdotes, que, em primeiro lugar, é Cristo como sacerdócio único, mas depois nós,
eleitos por Deus para isso, chamados por Deus para isso, mas não só chamados. Uma coisa é o chamado, outra coisa é a eleição. Nós acabamos de sair de uma eleição, né? Veja que muitos se candidataram, poucos foram eleitos, né? Aqui, João está falando, repito, para uma igreja já eleita, chamada, já escolhida por Deus. Escolhida por Deus. Ela foi escolhida. E ela foi escolhida por quê? Ela foi escolhida porque ela tem parentesco com os judeus? Não. Ela foi escolhida com base na premissa que Deus estabelece para escolhê-la, né? Deus te chama. Você diz, vou. Quando você diz, vou, e começa a procurar obedecer a Deus, você é finalmente eleito. É óbvio que essa eleição acontece antes que a gente seja levado para o céu. Antes, você já é eleito antes, né? Como servo de Deus. Agora, isso só vai acontecer se você realmente procura obedecer e andar naquilo que Deus te ensina. Então, voltando para 2 João 1, 2 João 1, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Só que você já percebe que João está direcionando a carta à igreja eleita, aos seus filhos. A igreja eleita é composta pelos servos de Deus. Os filhos, obviamente, né, desse corpo organizado, também, que são os cordeiros, que são os mais novos na fé, né, que são aqueles que não exatamente entenderam ainda como servir a Deus verdadeiramente. Veja que Jesus entrava no barco, e no barco entravam os discípulos, eram os servos dele, que estavam com ele, aqueles que seguem o cordeiro por onde quer que vai, né, estavam ali, juntinhos com ele. Mas havia outros barcos que o seguiam. Esses são os filhos que constantemente também procuram segui-lo. Estão em várias igrejas, mas não exatamente a igreja eleita. Mas são pessoas sinceras. No catolicismo, no adventismo, no luteranismo, na igreja batista, na metodista, enfim, em várias igrejas estão. Por isso o chamado, sai dela, povo meu. Deus quer que saiam daquelas igrejas e venham para a igreja eleita, né? Para que possam realmente passar a ser servos de Deus e não apenas filhos. Porém, experimentados, né? Porém, é curioso que ele diz assim, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. A igreja eleita, ela é composta de todos que têm conhecido a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E é curioso que ele diz, todos que têm conhecido a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é Deus, né? Veja que essa igreja eleita pode, sem medo nenhum, repetir como tem feito, uma frase que é uma espécie de cavalo de batalha dessa igreja eleita hoje. Se você pegar qualquer pessoa hoje que se aprofunda na questão da divindade, você ouvirá dele certamente em algum momento a frase de João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por quê? Porque isto faz parte, né? Faz parte da missão, faz parte do DNA da igreja eleita. Entender que o Pai é Deus e o Filho é literalmente seu Filho. E vamos ver se isso é ou não é o que a anciã eleita tem como crença fundamental e se é o que ela crê ou não, né? Veja, aí, versículo 2. Né? Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A verdade está não apenas conosco, olha que curioso, mas ela está em nós. E o que é, ou quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja como essa igreja eleita tem uma concepção clara de quem é que está em nós. Ela sabe exatamente quem é que está em nós.
Não está em nós o Deus Espírito Santo. A igreja eleita sabe que quem está em nós é a verdade, é Cristo Jesus em espírito. Ela sabe isso. A igreja eleita tem um conhecimento claro de quem é que está em nós. Por quê? Porque ela sabe que o antídoto para a saída de Babilônia e da condição laodiceana é a crença na pura verdade presente. Vamos ver o que diz, né? Apocalipse 3, versículo 20, falando exatamente de Laodiceia, que é a condição macro da igreja hoje institucional, das igrejas de um modo geral, e qual é o antídoto para isso, né? Apocalipse 3, versículo 20. Após apresentar toda a condição laodiceana, Jesus vai mostrar como resolver o problema. E ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se algum laodiceano, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então Jesus mostra claramente como sair do estado laodiceano. Abra a porta do teu coração e eu entrarei. Não entrará o Deus Espírito Santo, não entra, não. Eu entrarei em espírito. Por quê? Porque a adoração ao Pai deve ser feita em espírito, em Cristo e em verdade. É curioso, porque se nós observarmos, toda a Bíblia, o tempo todo, vai nos levar a Cristo. Jesus disse para os fariseus: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Elas falam de mim, o tempo todo elas falam de mim. Quando fala no Espírito, está falando de mim. Quando fala do Pai, está falando do Pai em mim, porque eu é quem apresenta o Pai a todos vocês. Quando está falando da verdade, está falando de mim. Quando está falando do verbo, está falando de mim. A Bíblia toda é uma linguagem humana e ela é retratada pelo verbo. A própria Bíblia é o verbo também. Por que que ela é o verbo? Porque o verbo se fez carne. Lá no princípio você tinha já a palavra escrita. Quando Deus foi criar o mundo, ele usou o verbo, ele usou a palavra. A Bíblia é uma representação também de como entender a humanidade e a divindade de Cristo. Porque quando eu vejo a Bíblia, eu a tomo nas minhas mãos, eu tenho em minhas mãos um chamado, que eu poderia chamar de material humano, um material vegetal, um material da terra, certo? Ela, na sua forma, na sua comunicação, as suas letras, tudo é terreno. Porém, a informação, o caráter, a inspiração é divina. Por isso, ela bem representa essa combinação de divindade e humanidade que havia e há em Cristo Jesus. A Bíblia, ela é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para nós de como entender a divindade e a humanidade de Cristo ao mesmo tempo. E, infelizmente, chegam até nós exemplos como, olha o ovo. Sabe, seria cômico se não fosse absurdo. Repito, seria cômico se não fosse absurdo as formas como tentam nos vender a Trindade. Não, veja, é o ovo. Claro, gema, casca, mas é ovo. Como se Deus pudesse ser comparado com um ovo. Como se alguma obra criada pudesse, em algum momento ser comparada ao Criador. Não é água, estado líquido, sólido e gasoso. São coisas que simplesmente afrontam a sabedoria divina. A Bíblia, que não foi criada, que foi inspirada por Deus. A Bíblia, ela sim pode, em algum momento, representar essa combinação entre divindade e humanidade. O resto é ler e aprender estudando com Deus. Não há outra forma. Esses comparativos absurdos que saem de pastores e membros que, infelizmente, ainda não entenderam o que é e a importância, né, de um assunto que tem acabado com a igreja, chamada igreja institucional.
E então, no versículo 3, ele cumprimenta agora a igreja eleita de uma forma que a igreja eleita ama ser cumprimentada. De uma forma que o pilar, o fundamento central da sua crença nessa época, neste momento. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Parece até que João está vivendo os dias de hoje. Porque se pode haver um cumprimento perfeito para a sua igreja eleita, hoje é esse. Onde o diabo está atacando a filiação literal de Jesus Cristo, onde está atacando a paternidade literal do nosso Pai, que é Deus. Ele vem e cumprimenta a igreja de uma maneira que é uma espécie até de antídoto, que é uma espécie de remédio para aqueles que ainda estão em cima do muro. Imagine só, você receber agora o cumprimento de João, você está em dúvida se Deus é o Pai literal de Jesus e se Jesus é o Filho literal do Pai, que é Deus. Você está em dúvida, porque tem muita coisa voando por aí. João vem agora e te diz de uma forma simples e direta: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Sabem, se não houvesse nenhum outro cumprimento bíblico, houvesse apenas esse, mas ninguém tivesse um dia inventado a palavra trindade, já essa foi uma palavra inventada, bastaria esse versículo para que o mundo cristão cresce nessa verdade simples, de que Jesus, de fato, é o Filho do Pai e que Deus é, de fato, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E quando eu lia João escrevendo, principalmente no seu livro, né, em João mesmo, não 1 João, não 2 João, mas em João mesmo, o esforço que ele fazia para tentar explicar aos judeus que aquele Jesus que estavam vendo ali era, de fato, o Cristo, o Filho literal do Pai. Eu lia isso e eu dizia: Senhor, está bem que ele faça esse esforço para tentar convencer os judeus de que Jesus é, de fato, o teu filho literal, já nos céus era teu filho. Mas como isso se aplicaria à tua igreja hoje? A tua igreja hoje crê assim, ela crê que Jesus é o Filho do Pai. Lê do engano meu. Eu não sabia que por trás dos bastidores da igreja adventista, eles já estavam negando essa realidade simples e direta que permeia todo o evangelho. Se há uma verdade clara na Bíblia, clara, se há uma verdade que João tentou por todas as maneiras ensinar aos judeus, e se há uma verdade que João e nós precisamos mostrar a todos os adventistas do sétimo dia, em primeiro lugar, e a todas as pessoas que se dizem cristãs, em segundo lugar, que estão, infelizmente, se unindo ao ecumenismo, crendo em uma trindade. É a premissa básica, simples e direta, de que há um Deus, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e há um Senhor Jesus Cristo, que é o Filho literal do Pai. Não a esse teatro que, infelizmente, tem minado aquela que deveria ser a igreja eleita. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Duas premissas que a igreja eleita tem: verdade, amor. Verdade, amor. Porque Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Eu adoro em espírito quando o meu espírito se volta completamente a Deus em amor. Mas não é suficiente. Deus só pode ser glorificado pela verdade.
Deus não pode ser glorificado pela mentira. Por isso, a adoração que se presta a Deus precisa das duas premissas: amor e verdade. Espírito e verdade. Versículo 4. Muito me alegro por achar, veja só João aqui, e traga isso para hoje. Muito me alegro. Aqui, embora João esteja escrevendo, é óbvio que é Deus falando, é Cristo falando através de João. Agora vamos tentar ouvir Cristo falando aqui. Por um momento, feche os seus olhos e tente ouvir Cristo falando para você agora. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Peraí. Muito me alegro, diz Jesus, muito me alegro, por achar alguns, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Agora, estamos falando de salvação aqui? É Deus quem julga. Mas fato, os 144 mil não têm engano na sua boca. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. E aqui, alguns, o remanescente. O que isso quer dizer também quando a gente fala de remanescente? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 14, rapidinho. Perdão, capítulo 12. Apocalipse 12. Vamos ler o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra ao resto, alguns da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, veja bem, esse testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia, como nós sabemos, é que faz com que a igreja consiga perceber o tempo em que vive, o momento em que vive e o que é necessário naquele momento para ela. João tinha o espírito profético ou o espírito de profecia. Foi mostrado a João essa condição. Foi mostrado a João o que a igreja iria sofrer. E é mostrado aqui, e ele agora atravessando, a inspiração, atravessando o tempo, chega até nós, a nossa época. E Jesus agora diz, muito me alegro. Por que Jesus se alegra? Jesus se alegra porque são pouquíssimos aqueles que ouviram o seu sermão lá no poço de Jacó. Quando a samaritana pergunta a ele, e a samaritana tem dúvidas, e Jesus diz, a samaritana quer saber qual é a igreja. Nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Creia-me, mulher, creia-me, igreja, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Por que a inspiração não disse adorarão a Deus? Por que a inspiração fez questão de dizer adorarão o Pai? Se é Pai, tem um filho. Adorarão o Pai do Senhor Jesus Cristo. Literal. E aí, poucos prestaram atenção nesse sermão. Mas a igreja eleita prestou atenção. Ela sabia que chegaria um momento em que o Pai, de fato, estaria procurando pessoas que assim o adorem. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. A hora vem, e agora é. Essa hora, agora, em que o Pai tem sido atacado, em que a paternidade do nosso Deus tem sido derrubada, em que a filiação literal de Jesus Cristo, nosso mestre, tem sido derrubada. Agora é a hora em que alguns brilharão, em que enquanto o mundo negar a filiação e a paternidade, a divindade, alguns estarão exaltando. Alguns estarão defendendo. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Mandamento do Pai. Onde está isso?
Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E vamos ver o pai aqui falando. Através, claro, de seu filho, mas é o pai. Capítulo 20. Então, falou Deus todas estas palavras dizendo. Quem falou? Deus. Como? Através de seu filho. A voz era do filho, mas as palavras eram do pai. A autoridade é do pai. Quem fala é o pai através do filho. Hebreus, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo filho. Então, o pai falando aqui pelo filho. E isso é outra confusão que se faz. Não, aqui é Cristo. Não, é o pai falando através de Cristo. É o pai falando através do Verbo. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo que Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, falou essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, voltamos agora para João, então. João, segundo João 2. Muito me alegro por achar alguns de teus filhos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Que mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. 5. E agora, Senhora, e agora, igreja, eu rogo-te, eu te peço, não como escrevendo-te um novo mandamento, não é novo que eu vou te escrever, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, esse mesmo que lá vocês leram em Êxodo, esse mesmo mandamento, que nos amemos uns aos outros. Não é um mandamento novo, quando Jesus disse, né, para amar, ele não estava dando um novo mandamento, João está repetindo a ideia aqui, esse é o mesmo que nós tivemos lá no início, porque o caráter de Deus é amor. Então, quando Deus fala, tudo isso ele está falando com uma premissa básica, que é o amor. Porque se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você me ama, você não vai ter outros deuses diante de mim. Se você me ama, você não fará imagens, porque você me respeitará e me obedecerá por amor. Se você me ama, você não levantará falso testemunho contra o teu próximo. Se você me ama, você não vai roubar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai roubar ele. Se você ama teu pai e tua mãe, você vai honrá-los. Todos os mandamentos, um por um, têm como premissa básica o amor. Eu posso obedecer a Deus, ou tentar obedecê-lo por medo, e posso obedecê-lo por amor. É muito mais fácil e é a única forma de poder obedecer verdadeiramente, por amor. Por medo, chegará um tempo que eu cansarei. Por amor, eu sempre me revigoro. Eu posso não gostar de fazer determinadas coisas, mas se eu amo a minha esposa, se eu amo meu esposo, eu acabo fazendo por amor a ele. E chega um momento que aquilo para mim é prazeroso. Eu não gosto de levantar 4 horas da madrugada, com chuva, com frio. Não gosto, para ter que ir, quem sabe, a uma farmácia, pegar, quem sabe, um remedinho para uma dor de dente de um filho meu. Mas eu jamais deixaria de fazer. E o que me move a sair de debaixo das cobertas, encarar o frio, a chuva? O amor que eu tenho pelos filhos. É assim conosco. E é assim que o nosso Pai nos ensina. O nosso Pai nos ensina que, como filhos, nós podemos e devemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos conquista, Ele nos ensina, Ele nos dá, Ele nos comunica esse amor. E nós apenas devolvemos a Ele aquilo que Ele nos deu. Sempre assim. Essa é a corrente de comunicação entre o céu e a terra. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Nós devolvemos simplesmente a Ele aquilo que Ele primeiramente nos deu. Nós não podemos dizer Abba, Pai, se primeiro Cristo não comunicar em nosso coração essa filiação. Se Cristo não mostrar a nós como filho legítimo, que nós podemos ser filhos adotados. E essa é a diferença. Essa igreja eleita entende isso com perfeição.
Claro, com perfeição dizemos hoje, né, a teoria, porque chegará um momento que nós, pela graça de Deus, assim espero, pela fé, teremos a prática e não apenas a teoria. Vamos amar de verdade, quem sabe oferecendo a nossa vida no lugar de um irmão. Enfim, Deus o sabe o que será. Enfim, 5. Agora, senhores, rogo-te, não como escrevendo o teu novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este. Não se engane, meu irmão batista, meu irmão metodista, meu irmão católico, não se engane. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. São 10, não são 9. Se você crê na Trindade, você infelizmente não ama. Você não aprendeu ainda o que é o verdadeiro amor revelado nos mandamentos. Porque você ainda não entendeu, não terás outros deuses diante de mim. Se você guarda o domingo, você ainda não entendeu o amor de Deus, que é revelado no seu caráter. Um Deus que te pede com amor, lembra-te do dia de sábado. Todos esquecerão, mas lembra-te do dia de sábado que eu abençoei e santifiquei. Se você, seja católico, presbiteriano, metodista, luterano, se você crê na Trindade no domingo, sinto dizer-te, mas devo dizer-te, pelo poder que o Espírito de Deus concede àqueles que andam na verdade. Você ainda não conhece a verdade. Você ainda não conhece o amor de Deus. E, por favor, não discuta comigo. Quer discutir, discuta com Deus ou com a inspiração. A inspiração é que diz a você hoje. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Aqui está falando, primeiramente, do primeiro mandamento, que é o princípio, é o que principia os mandamentos, é o primeiro. O que principia os mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Mas todos os mandamentos estão inclusos aqui, como ele diz, que andemos segundo os seus mandamentos. Veja, por exemplo, João, volte um pouquinho no livro de João mesmo, tá? João mesmo, no capítulo 15, João 15, versículo 10. Nós podemos errar tentando seguir João, nós podemos errar tentando seguir Paulo, Pedro, mas nunca erraremos tendo Cristo como nosso exemplo. Nunca, nunca. Cristo é o nosso exemplo, ele não é apenas o nosso Salvador. E o que ele diz? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Será que Jesus poderia ser mais claro que isso, ao tentar mostrar a importância de guardar os mandamentos do Pai? Será que onde foi que nós nos perdemos como cristãos em imaginar que os mandamentos de Deus, que revelam o caráter deste Deus de amor, foram abolidos? Onde foi, em que momento na história deste mundo que os cristãos se perderam de tal maneira? 7. Porque já muitos, vejam, muito me alegro porque alguns andam na verdade. Mas muitos, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Preste bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Não importa em que denominação você está. Veja bem. Muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Não é Jesus veio em carne. Não é Cristo veio em carne. Se fosse Jesus, poderíamos pautar apenas naquele que nasceu de Maria. Se fosse Cristo apenas, poderíamos pautar apenas no Cristo antes de Jesus ter nascido em Maria.
aqui está apresentando Jesus Cristo, ou seja, desde o princípio, Cristo era o Filho de Deus, e ele é que vem, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Filho literal de Deus, que vem e se faz carne. E se você não crê nisso, e acredite, se você, não importa em que igreja você está, se você não crê que Jesus veio em carne, você está com um sério problema, porque você está sendo enganado e você está sendo movido nessa crença pelo espírito do anticristo. Quem é o anticristo? O papado, o inimigo. E qual é a crença hoje que a sua igreja tem? A sua igreja tem. Não se engane. Se você é adventista, se você é metodista, se você é batista, se você é luterano, acredite. Acredite. Ou, se não quiser acreditar, vá perguntar o que é que a tua igreja crê em relação a Jesus Cristo enquanto carne. E você pode se surpreender, e vai se surpreender, se o pastor for real, leal e fiel ao que eles creem como instituição. E vai te surpreender, porque ele vai dizer que Cristo, na verdade, Cristo é o que se chama hoje no meio teológico de tem a natureza pós e pré-lapsariana. Essa é uma guerra. E ele vai te dizer que ele crê que Cristo tem a natureza pré-lapsariana, ou seja, que Cristo, em verdade, veio com a natureza de Adão antes da queda. E isso não é se fazer carne. Veja bem, aqui está dito que muitos enganadores, e você está sendo enganado, porque estão te dizendo que Jesus Cristo veio com a natureza pré-lapsariana, que é Jesus Cristo vindo com a natureza de Adão ou dos anjos. Por isso a crença, inclusive, que leva finalmente a Maria, porque Maria, segundo o catolicismo, é um ser isento de pecado. Maria, segundo o anticristo, é um ser isento de pecado, e por isso gerou um ser com uma natureza sem a mácula do mal. E aí você diz assim, mas espera aí, mas Jesus não tinha pecado? De fato não tinha, mas ele herdou uma natureza de pecado. Essa é a diferença. E aí, em algum momento, no livro de João, no capítulo 1, volte um pouquinho de novo, João 1, versículo 14, João 1, 14, nós vamos ler um texto bastante conhecido, mas que, quem sabe, não tenha sido ainda entendido, talvez, na sua essência. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, para crer que Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, eu preciso acreditar que ele é o unigênito do Pai. Unigênito, Cristo, que era o Filho literal de Deus. Vamos ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se você não crê que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, você não crê que ele veio em carne. E há dois erros gravíssimos aqui. Gravíssimos. Porque eles refletem o espírito do enganador, o diabo, e do anticristo, o papado. São duas crenças católicas básicas. Número 1, Jesus não veio com uma natureza de pecado. Veja bem, não é que ele pecou. Ele não assumiu a nossa natureza de pecado. Ele não herdou um corpo combalido pelo pecado. Ele veio e ele não tinha a menor
possibilidade de pecar, segundo essa crença. Ele poderia pecar, sim. Poderia. Não pecou, mas poderia. Como nós podemos pecar e podemos nos agarrar a Deus como ele fez e não pecar. É possível. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, número 1, Jesus, diz a palavra de Deus, inclusive, que assumiu uma natureza de pecado. Assumiu a natureza de Abraão, depois de Abraão, 4.000 anos depois de Abraão. E aí, também, no mesmo escopo, a crença hoje, que está nas igrejas, é a crença da Trindade, que nega taxativamente que Cristo seja o Filho de Deus. Ele apenas assumiu o papel de filho e Deus apenas assumiu o papel de pai. Então, os três, entre aspas, o Espírito Santo assumiu o papel de consolador, Cristo assumiu o papel de filho e Deus assumiu o papel de pai. E isso é um teatro, isso é um engano terrível. E a anciã eleita, a senhora eleita, a igreja eleita de Deus não pode acreditar nisso. Ela precisa acreditar que o mandamento que desde o princípio ela tem, os ensinos que ela tem, não podem ter absolutamente nada do anticristo, não podem ter nada, absolutamente nada do enganador. E aí, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, versículo 8. Segundo João 8, 1:8. Olhai por vós mesmos. Olhe por você. Busque. Desconfie de você, desconfie do que estão te ensinando, desconfie. Olhe por você, a salvação é individual. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. A igreja adventista tinha este prêmio. A igreja adventista não cria na Trindade, ela cria na divindade, ela cria no Deus Pai literal, ela cria no Filho de Deus literal, Jesus Cristo. Ela cria que Jesus veio em carne com a natureza pós-lapsariana. Por isso, veja o chamado para ela e para todos, por extensão. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Ela tinha isso, mas ela perdeu o que ela ganhou. Para que assim recebamos o inteiro galardão. Meus amados irmãos e irmãs, eu não sei como lhes dizer isso de uma forma mais clara. Eu ouvi uma vez alguém me dizer assim, não, para mim no céu a casinha de cachorro está bem, isso é uma afronta a Deus. Deus quer te dar o inteiro galardão. Há um galardão para os servos e profetas, há o galardão para os santos e há o galardão para os que temem o teu nome. São 3 classes de galardão aqui especificadas. Um copo d'água recebe um galardão, como disse Jesus. Nós seremos julgados pelas obras. Mas, por favor, entenda, independente do galardão, o mais importante aqui é glorificar a Deus. Ah, isso não é assunto para salvação. Isso se chama egoísmo. Nós precisamos buscar a Deus para glorificá-lo. Foi o que Jesus fez. Mas, independente disso, o que Deus está nos chamando é olhai por vós mesmos. Não confie, pastor, não confie em mim. Não confie em mim. Busque para ver se o que eu estou dizendo é a verdade. Olhe por você mesmo, para que não perca o que tem ganhado. E recebamos, assim, o inteiro galardão. Você pode até imaginar que uma casinha no céu, uma casinha de cachorro no céu está bom para você. Mas não é o que Deus quer te dar. Você está desejando uma casinha de cachorro? Deus quer te dar uma mansão. A escolha é tua. Agora, por favor, não use como desculpa. Não use como desculpa que qualquer coisa serve. Deus olha para você como você olha para o seu filho. Se você acha realmente que vale a pena mandar o seu filho morar na casinha do cachorro, então sonhe com uma casinha de cachorro no céu. Mas se você conseguir olhar pelos olhos da fé um pai que te ama e quer te dar o melhor,
busque o inteiro galardão. Porque é isso que ele te oferece, é isso que ele quer que você tenha. 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, e de que doutrina está falando o tempo todo aqui? Que Cristo veio em carne e que Cristo é o Filho literal de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não se engane. Se você crê nessas duas doutrinas, você não tem a Deus, não importa o que você diga, você não tem. Ele está te buscando, ele está te chamando, mas você ainda não o tem. Porque quem tem a Deus tem a verdade. Quem tem a Deus, o Espírito de Deus nele habita. E o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. É claro. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, preste muita atenção agora nisso. Isso é o ápice dessa carta. E não há o que simbolizar isso aqui. Não há o que quebre a literalidade disso. Você quer perseverar na doutrina de Cristo? Você quer realmente ter a Deus? Todo aquele que prevarica e não persevera, a igreja adventista não perseverou. Estava, mas não perseverou. Abandonou. Não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. A inspiração poderia dizer aqui, esse tem tanto Deus como Jesus. Não. Fez questão de dizer que a igreja eleita, a verdadeira igreja de Deus, tem tanto o Pai. Quando você vai orar, você não diz Deus. Jesus ensinou, quando orar, dizer Pai Nosso. Isso não é um teatro. Isso não é um título que ele assumiu. Isso é o que ele é, nosso Pai. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo e ele é nosso Pai. Pai literal do Senhor Jesus Cristo e Pai adotivo de todos nós. Por criação, por redenção. E com Cristo, por quê? Porque ele gerou a Cristo e depois fez nascer de Maria a Jesus Cristo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém, olha o peso disso, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, esse alguém vem ter convosco não é a ovelha, não é o cordeiro. Esse é a ovelha. Esse é aquele adventista ancião, aquele adventista que é pastor, aquele que é experimentado, que conhece, que conheceu isso aqui, ou deveria conhecer. E vem e quer. Não é que você não possa cumprimentá-lo no sentido de que você não possa conversar. A questão é, Jesus diz, quer abrir a porta, eu vou cear com ele. Quer dizer, comunhão. Eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade. Não é para ter intimidade com essa pessoa. Veja, isso é pesado, mas está escrito. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Essa saudação é a saudação cristã, por favor, não é o ósculo santo. Nós damos ósculo santo nos nossos irmãos, aqueles que lutam conosco, aqueles que amam a verdade. Judas veio e saudou Jesus com um beijo, porque era o cumprimento cristão. Então aqui ele está dizendo, não o saudeis. Não dê a ele ósculo santo, porque ele não é seu irmão. Pesado, mas não é. Não está falando aqui de um ignorante. Veja que ele está falando da senhora eleita, a igreja eleita, ele está falando daqueles que vêm, não trazem essa doutrina, pessoas que são experimentadas, pessoas que deveriam saber. E nós muitas vezes perdemos tempo discutindo com pastores adventistas, com pessoas que não querem saber da verdade, não querem, rejeitaram, não querem saber. Assim como os fariseus que sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas não queriam. Também eles não querem. É desses que se está falando. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Eu o saúdo como meu irmão, mas ele não é meu irmão, porque ele não defende a paternidade do meu pai. Como é que ele pode ser meu irmão se ele não acredita que Deus é o meu pai, verdadeiramente? Ele acredita que o título de pai é apenas um título assumido, então não é pai de verdade. Se não é pai de verdade, não tem filho. Eu tenho um pai de verdade.
A ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai, que está no céu. Obviamente que aqui não está falando da paternidade daquele que nos gera em carne, está falando daquele que nos gera em espírito. Eu tenho um Pai, de verdade, que é Deus e que está no céu. Quem não acredita que Ele é Pai, como pode ser meu irmão? Se não acredita que Ele é meu Pai. Ele não acredita que Deus é meu Pai, portanto, não acredita também que Jesus é o meu irmão mais velho. Pensem nisso. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Olha que lindo isso. Jesus está dizendo, através de João, eu tenho muito para escrever para vocês, mas eu não quis fazer com papel e tinta. Mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Como isso? Em espírito. Jesus vai falar no teu coração. É como se ele mesmo estivesse falando diretamente com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Eu vou cear com vocês. É como se estivéssemos boca a boca, conversando. É na oração. Mas, acima de tudo, como é que Jesus conversa com você? Pela palavra. É através da palavra que ele fala com você. E através da oração, você fala com ele. Versículo 13. Saúdam teus filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Irmão Raí, com isso nós encerramos. Amém, irmão. Deus seja louvado. Agradecer a participação de cada um aí. Tivemos aí bastante comentário, mais de 75 pessoas aí acompanhando. E reforçar o lembrete, para que todos possam deixar o like no vídeo, possam compartilhar esse link. Temos aí 75 pessoas, cada um compartilhar com 2, já são 150, e por aí vai. Irmão Rogério, tem algumas, acho que 2 perguntas aqui, se eu não me engano. Eu vou estar colocando aqui na tela. A primeira aqui é da irmã Luciane Neves Medeiros. O senhor lê? Quer que eu leia? Porque os adventistas pensam ser únicos, eleitos e salvos. Já conheci irmãos dessa igreja, tem até comunhão, mas continuam serva de Deus em outra igreja. Na verdade, irmã Luciane, não há uma igreja com uma quantidade, vamos colocar assim, maior de verdade do que a igreja adventista. Isso é um fato, tá bem? Não é porque eu não sou da igreja adventista institucional que eu possa mentir ou enganar, tá? Não há nenhuma igreja que tenha o cabedal de informações bíblicas que a igreja adventista tem. Mas, infelizmente, ela apostatou, ela preferiu abrir mão de verdades que faziam dela uma igreja diferente, e hoje resta a ela aquilo que a gente encontra exatamente na carta a Laodiceia. Pois tu dizes, rico, enriquecido, de nada tendo falta, e não sabes que é um pobre, miserável, cego e nu. Então, eles realmente acreditam hoje que são os únicos eleitos e salvos. Não todos, claro, existem no meio adventista pessoas assim muito boas, tem joio e tem trigo em todas as igrejas, mas ainda assim, se você disser assim, eu gostaria de seguir uma igreja, veja bem, se você disser, eu gostaria de seguir uma igreja que tem uma quantidade de verdades maior do que todas as outras, igreja adventista do sétimo dia. Agora, se você quiser seguir a verdade, você não vai poder estar em nenhuma delas. Você vai ter que realmente buscar por você, como fizeram os discípulos, que não pertenciam a nenhuma igreja. Ser a igreja, Luciane, é isso que Deus te pede. Ser a igreja e não pertencer a uma igreja. Seja a igreja. Seja aquilo que Deus quer que você seja, que é o que ele disse. Templo do Espírito Santo. Você é um templo vivo do Espírito Santo. Pertencer a uma igreja é ter que se conformar às normas e aos ensinos delas. Pertencer a Cristo, e ser um discípulo de Cristo é ensinar o que ele ensinou. É isso que buscamos fazer. Espero ter respondido, Luciane. Tá bom. Tem uma da irmã Antônia Farias aqui, que ela pergunta aqui também. Vocês todos eram adventistas e resolveram formar uma igreja para vocês. Não, nós ainda somos adventistas, na verdade. Não é vocês eram adventistas, nós somos adventistas. Todo aquele que crê no advento de Cristo é um adventista.
Ser adventista, como fazer parte também da igreja eleita, da senhora eleita aqui, não é ter o nome escrito, né, em papel, não é ter o nome escrito como membro de uma instituição, mas sim pertencer de fato a Cristo. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Todos que creem no advento de Cristo são adventistas. Agora, é preciso entender também uma coisa, né? Hoje, aqueles que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia não são adventistas do Sétimo Dia. É uma outra organização hoje, apenas retém o nome, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não cria na Trindade, e ela tinha aquilo para aqueles que creem, né, eram pilares fundamentais do Adventismo, e que alguns deles já foram derrubados e outros ainda estão sendo derrubados. Então, a Igreja Adventista, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o seu primórdio, não existe mais. Existe uma outra organização que usa o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não crê mais como creram os pioneiros. Aliás, alguns líderes têm a coragem, pelo menos, de confessar que os pioneiros, né, como Ellen White, Tiago White, Logo Broke, todos aqueles pioneiros não fariam parte da Igreja Adventista hoje, porque o que ela crê não é o que escrito. Amém. Bom, o Altair deixou um feliz sábado aqui, irmã Suzana Beatriz. Irmão, de perguntas, são só essas, tá bom? Irmão Altair, abração aí, irmão. Sua esposa, Jadalva, irmão Mário Jorge também, que sempre acompanha. Chegou mais uma pergunta aqui, irmão. Do irmão Everaldo. A gente vai responder mais essa, e se os irmãos tiverem mais alguma, podem até mandar depois no WhatsApp pra gente, até pra gente não exceder muito o horário. O ideal, né, Raí, é que façam a pergunta, se possível, né, o ideal é que façam a pergunta no próprio canal do YouTube, né, embaixo, porque daí beneficia outros também. Né? Perfeito, no WhatsApp a gente responde e se perde, né, daí os outros não recebem o benefício, né, que poderiam receber, até porque nós também, às vezes, não sabemos a resposta, né, mas graças a Deus, pelo menos nos temas que a gente, né, tem procurado trazer, sim. Irmão Rogério, em relação à vacina do Covid, devemos tomar, veja, tudo que é compulsório está errado. Se há um pecado, né, que fez com que Sodoma fosse destruída finalmente, foi exatamente o pecado da imposição, ou seja, quando você tira o livre-arbítrio das pessoas. Essa é uma decisão que cada um deve tomar, né? Não é uma decisão que eu posso dizer tome ou não tome, né? Eu, Rogério, como opinião apenas, uma vez que não é uma questão espiritual, por favor, embora envolva, né, princípios espirituais, não é uma questão espiritual. Você não vai abrir a Bíblia e vai dizer lá, não tome vacina, não diz isso lá, mas eu, Rogério, não vou tomar vacina. Eu não vou tomar, né? Por quê? Eu não acredito que o templo do Espírito Santo, né, o corpo que Deus me deu, alguém possa me obrigar a fazer algo. Agora, claro, pegou você na marra, criou problema. Vamos imaginar que pegaram você na marra, multaram, te prenderam e te deram a vacina. A promessa de Deus é que se alguém, né, fizer com que você beba algum veneno, não te fará mal. Então, se colocarem veneno no nosso corpo sem a nossa autorização, não vai nos fazer mal, né? O que Deus espera de nós é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Eu repito, eu não vou tomar, mas não digo tome ou não tome. Isso cada um deve decidir por si mesmo, né? Se deve ou não deve tomar. O que posso dizer, sim, é que eu não vejo essa vacina com bons olhos, porque todas as vacinas sempre foram testadas, retestadas, né? Existe muita coisa sendo negativa, falando-se contra a vacina, existe gente dizendo que é boa, há uma divisão. Então, repito, né? Biblicamente, você não vai abrir a Bíblia e lá vai estar escrito não tome ou tome, né? É uma decisão pessoal. Nós, como ministério, não dizemos tome ou não tome, nós damos a nossa opinião porque nos foi perguntado. Eu não vou tomar, nem sei se o Raí vai tomar, não sei se Luiz Devay vai tomar, Rogério Liz, não sei. Eu, Rogério Buzzi, não vou tomar. Amém. De perguntas, é somente essa. Ok. Amém. Tá, podemos encerrar, então? Irmão, faz a oração. Amém. Vamos lá. Irmão, faz a oração? Vai. Bondoso Deus e Pai,
Nos inclinamos diante do Senhor, nesse teu dia de sábado, pedindo ao Senhor sabedoria, Senhor, para que não sejamos enganados pelo anticristo, para que possamos fazer parte de fato desta igreja eleita que o Senhor chamou, mas acima de tudo para que possamos honrar o teu nome, obedecendo aos teus mandamentos, obedecendo aos teus ensinos, fazendo discípulos, ensinando como Cristo nos ensinou. Sobre aquelas pessoas que têm dúvida em relação à vacina e tudo que está ocorrendo, Pai, orienta-os pelo teu Espírito. Tu sabes todas as coisas, Pai. Paulo, depois de ser liberto de uma tempestade violenta, uma cobra o picou e nada, absolutamente nada daquele veneno fez mal a ele. O Senhor cumpriu a promessa de que protegeria teus filhos. Se há veneno nessas vacinas e muitos de nossos irmãos foram obrigados a tomar, ou eu mesmo, nossos irmãos, enfim, irmãs, se forem obrigados a tomar em algum momento, proteja-os, Pai. Nós sabemos que teu filho foi levado quieto ao matadouro. Chicotearam, surraram, cuspiram, bateram, e ele aceitou passivamente. Ele não discutiu, mesmo quando algemaram, ele poderia ter sido liberto, ele não se libertou. Ele permitiu que fizessem o mal a ele. Em algum momento, Senhor, nós temos dúvidas. Nós não queremos a vacina, mas quem sabe muitos dos nossos irmãos e irmãs serão obrigados. Que o Senhor possa proteger-nos, a todos nós, e nos dar sabedoria para, ao mesmo tempo em que nós queremos defender a verdade, nós não criamos um problema desnecessário, Senhor, imaginando alguma coisa errada em algum momento. Proteja-nos acima de tudo para que nós possamos chegar com saúde, entendimento e clareza quando vier a marca da besta, para que possamos aí sim dar um sonoro não a ela e poder de fato glorificar o teu nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Então, Deus abençoe a todos os irmãos. E até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um culto aqui no canal. Amém.